Iniciando a gravação. Ups. Vou botar um outro aqui também, que é sempre bom a gente ter dois. Ai, meu Deus. Nossa, e hoje também eu comecei cedinho. E estudei, fiz um monte de coisa já. A gente não para, né? Eu Aqui não em paro, casa a não. gente também. Eu também aqui em casa a gente acorda cedo, fica o dia inteiro no pique e bora que bora, né? Você mora onde aí, Fê? Você morava Eu moro perto, né? Lá pertinho da Vox. bem pertinho, bem na rua de baixo, assim. É Vila Oliveira, né? Isso. Vila Oliveira. É uma quadra da onde era o box. Ali virou academia, né? Nossa, ali já virou tanta coisa, Jamile. Já virou academia de funcional, já virou várias, né? Já virou pet shop, vários também. Já entraram dois lá. Agora tá um lá, chamado Paiol. Até que esse daí tá durando um pouquinho. Que é o que? É Pet um, é shop? um, é um pet shop. Entrou Olá, amigo Caio. Boa noite. Ei, boa garoto, noite. seja bem-vindo. Valeu. Então, deixa eu aqui arrumar o layout, que eu sempre erro aqui, vou deixar um mosaico. Vamos lá, nós três. É isso aí, vamos lá. Bom, como prometido, e eu sempre tive muito medo dessa aula, mãos, por quê? Porque é um assunto infindável, não tem fim. Quando a gente começa a pensar em mão, é um assunto que não tem fim. É difícil? É. Anatomicamente é difícil? É. Funcionalmente é difícil? É. Se a gente for pensar nas inervações, nos aportes nervosos, em aporte sanguíneo, arterial, é difícil? É. Mas é um assunto bem legal e eu estou trazendo para vocês um pouco. Estudei, olhei, né, tem as coisas que a gente estuda antes, dei uma lida em outras coisas, mas eu acho interessante para nós, porque, afinal de contas, quem é que fala em mão, né? Quando ninguém fala em mão, né? Então, mas eu acho tão legal a gente começar a pensar, por quê? Porque a gente tem um objeto, alguns esportes, né, carregam objetos nas mãos, né? A gente tem relação de treinamento, por exemplo, no agachamentos, que a gente tem uma transferência boa para esportes que têm objetos nas mãos? Tem. Então, a gente começa lá de baixo, em toda a referência da importância de um treinamento voltado para atividades que têm objetos ou que manipulam objetos nas mãos. A começar, por exemplo, por um simples agachamento como sendo um excelente exercício que gera uma boa transferência de força, potência para esportes que têm dominância ou predominância de funcionalidade de membros superiores, inclusive de mãos, ou que tem objetos nas mãos. Então, para vocês verem como é complexo a falar de mão. E eu sou pior ainda porque eu sou detalhista e chata, então eu não gosto de deixar faltar nada, mas eu vou tentar passar algumas coisas para vocês aqui, tá? Então, mão, quando a gente fala de mão, a gente começa a pensar em função, né? Qual que é a principal função da mão? É apreender objetos, é preensão manual. Tanto é que a gente nasce e a gente passa a vida inteira com a mão praticamente em flexão, porque esse é o movimento predominante de mão. A gente pouco estende, a gente mais flexiona ao longo da vida do que estende, né? E uma das coisas que diferencia, né, a gente de outros animais é o nosso polegar, né? O que nos diferencia, por exemplo, de um macaco, do orangotango ou de outros animais, é a presença desse cara aqui, do nosso polegar de toda a função independente, de todos os movimentos independentes dos outros dedos das mãos, né, comparado aos outros dedos das mãos, né? O polegar é um dedo,
né, que tem uma independência muito grande em relação aos outros dedos das mãos. Um outro dedo muito independente é esse daqui, o indicador. Também é muito independente em relação aos outros dedos. Esses dedos aqui são menos independentes em relação a movimentos, porque existe uma fáscia, né, nessa parte de extensão que prende todos esses dedos e torna eles um pouco menos independentes em relação a esses dois dedos aqui. O dedão é o mais importante, um dos mais importantes deles. Dizem alguns caras que fazem corretagem, assim, que vão estimar valor de mão, né, fazer, como é que chama? Seguro, que atribui ao dedão, por exemplo, ao polegar, metade do valor da mão. Metade do valor da mão. Haja vista a importância desse dedo em relação aos demais dedos das mãos. Inclusive em movimentos opostos a outros, né, que esses outros dedos não fazem, movimentos opostos aos outros dedos. Mas a função primária da mão é preensão, é pegar, é prender, né? E a gente tem cerca de 12 movimentos distintos de preensão, 12, né? Que a literatura descreve para a gente 12 movimentos distintos de preensão. Entre esses movimentos tem dois importantes que a gente fala que é de força de potência e outro de força de precisão. Força de precisão e força de potência. Um deles trata de movimentos mais simples, mais delicados, né, geralmente com o uso da parte distal, né, dos dedos, né, parte distal, né, são movimentos mais sensíveis, né, a gente pode fazer ele dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, né, são movimentos mais sensíveis, né, ponta de dedo com quase unha com unha, parte macia com parte macia, esse movimento de pegar ferramentas, né, por exemplo, ou escrever, né, pegar ferramentas. Então, são movimentos mais delicados, né, que geralmente acontecem na ponta dos dedos, e movimentos de potência e de força que acontecem com o envolvimento da palma da mão. Geralmente são que a gente segura objetos mais pesados, raquete de tênis, beisebol, a nossa arma, geralmente objetos mais pesados. Então, se a gente for falar em mão, é para isso que ela praticamente serve, para prender, para exercer movimento de preensão. Mas, mais uma vez, quando a gente começa a falar de mão, não tem como não falar de antebraço, porque a maioria dos movimentos tem muito músculo que sai daqui do antebraço, que está preso, inclusive, em braço, passa por antebraço, passa por punho e se prende em mão. Então, falar em força de mão é falar em força de antebraço. Tem muita coisa que está relacionada ao antebraço. E, por sua vez, ao braço e, por sua vez, à cintura escapular. Por quê? Porque quando eu tenho também uma cintura escapular rígida, eu não tenho, o meu alcance das mãos se torna limitado. Isso vale, por exemplo, para talvez movimentos de raquete de tênis, ou ainda, quando eu tenho que estender ou rodar, a cintura escapular, ela está completamente envolvida no movimento de alcance das mãos, e a cintura escapular é responsável pelo alcance das mãos. Então, se eu for fazer um saque, uma empunhadura, ou ainda levar a mão lá na frente, tenha certeza que a cintura escapular está envolvida, tenha certeza disso. Então, não adianta falar em mão forte ou mão fraca, sem que você fale de antebraço, de braço e de cintura escapular. Quem pensa em fortalecer mãos, sem contudo, pensar em fortalecer, em ter forte tronco e cintura escapular, engana-se. Quem acha apenas que ter uma mão que vai, quando fala assim, vou fortalecer, você precisa fortalecer mão fraca. Às vezes eu penso assim, será que minha mão fraca está fraca mesmo, ou ela é burra? Ou falta inteligência nervosa, neural, de conhecimento hábil e técnico? Por quê? Porque quando a gente fala em mãos, a gente fala de um órgão extremamente especializado. Mãos é um órgão do corpo humano, é uma parte do corpo humano altamente especializada.
comparada, vamos pensar, comparada a uma pata de um cavalo, pata dianteira de um cavalo, que é genérica, a mão humana é extremamente especializada. É através das mãos que a gente reconhece forma, dimensão, textura, peso, a gente reconhecer está num campo nervoso, neural, todas essas características desses objetos. Então, se você tem uma raquete de tênis X e uma arma X com todas as coisas que sua arma tem, o grip, todas as particularidades da sua arma, ou da sua raquete, ou da sua vara, ou do que for do seu taco de beisebol, elas estão todas codificadas no plano mental, no seu plano de reconhecimento desse objeto. É através das mãos, não à toa, os cegos leem com a parte distal dos dedos. Eles conseguem ler e entender através do tato. Haja vista a extrema especialidade que as mãos têm e o tanto de inervação, tanto de nervo, de terminações nervosas que a mão ocupa. No campo do córtex frontal, ela ocupa uma grande área. As mãos ocupam grande área dentro do córtex cerebral. Então, mãos, não adianta. Quando a gente fala em treinamento, vou colocar quantas vezes eu não tive alunos que viraram para mim e falaram, Jamile, mas não dá para a gente simular, né, um peso, um halter, e simular a arma dentro do nosso treino? Eu falo, não. Eu nunca fiz isso, nunca permiti que isso fosse feito. Né? Eu ainda tenho uma dificuldade de ainda de trazer, não tenho alunos ainda que dá para eu pegar e falar assim, não, traz sua arma para cá, não dá, não tem como. O tênis hoje talvez seja menos difícil, eu já vejo treinadores dentro da academia com os seus atletas com a raquete de tênis, fazendo coisas dentro da academia. Com a arma de fogo ainda não vejo ainda necessidade. Tamanha é a especialidade, ou ainda, quando o atleta ele vai para campo, vai para a pista, o que ele faz na pista com a arma dele é tão bom, que eu ainda não vejo necessidade de levar isso para a academia sem que a gente perca qualidade, tanto técnica, tanto hábil, de habilidade técnica, quanto perder também a oportunidade de fazer um treinamento muito bom se eu não tivesse com esse objeto na mão. Ou ainda, se eu tiver que substituir, eu não vou se substituir a ponto da sua mão ou do seu córtex, fazer uma releitura disso, e na hora de você trocar essa habilidade, você possa se enganar em relação à parte motora, e isso ser ruim, né, na transferência física, na transferência, né, para a parte de habilidade física. Então, eu preparei um negocinho aqui, uns slides aqui, vou tentar seguir minha cola. Tudo bem até aqui? Somos poucos, então dá para a gente deixar tudo aberto aqui, se vocês quiserem. A hora que vocês quiserem falar, pode falar, tá bom? Então, aqui é uma estrutura generalizada, né, quando comparada às patas dianteiras de um cavalo. Vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês. Vai ser isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Foi? Tá, então a gente está na primeira página ali. Vamos ver se eu consigo avançar. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone, tá? Então, são estruturas altamente especializadas, né? E as mãos sensíveis, extremamente sensíveis ao tato. Né? São através das mãos que o homem reconhece forma, dimensão, peso, dureza e outras qualidades, né, de objetos. Em consequência disso, os movimentos das mãos ocupam uma grande área do córtex cerebral, como eu já falei para vocês.
As mãos têm 27 ossos, 20 articulações, 33 músculos, divididos em 3 grupos. É muito músculo. E esses músculos, pessoal, deixa eu voltar aqui para vocês. Vocês estão vendo o negócio aqui? Tá bom, estão me vendo agora também? Então tá bom. Então, assim, isso só está na mão. Esses 27 ossos, essas 20 articulações, esses 33 músculos só estão aqui, ó. Só estão daqui para cima. Só que existem movimentos relacionados ao fechar e abrir da mão, a extensão, que estão presos, como eu já disse para vocês, em antebraço, como o longuíssimo da palma da mão. Ele vem daqui, ele vem na palma da mão, ele passa pelo antebraço e se prende nesses ossos de antebraço e alguns até aqui em cima. Tá? Então, tudo isso, esses 27 ossos, estão todos aqui. É muito osso e muito músculo. Tá? Então, vamos lá, continuar aqui. Aqui. Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Se vocês estivessem lá. Aí, esses ossos, essas articulações, esses músculos são divididos em 3 grupos, né? São os ossos do carpo, que é os ossos do punho, né? São dispostos em 2 fileiras, são 8 ossos dentro do nosso punho. A gente tem os ossos do metacarpo, os metacárpicos, que são praticamente os ossos que ficam na palma da mão, numerados a partir do polegar, então a partir do polegar até o dedo mínimo, né? Então eles estão praticamente aqui na palma da mão. E as falanges, né? Então a gente tem uma falange aqui, ou 2 falanges aqui no polegar, e mais as outras fileiras de falange dos dedos das mãos. São 14 falanges. Em conjunto, a gente permite todos os movimentos, menos rotação. Então, rotação, ela acontece, as rotações, né, só para vocês saberem, aqui vocês estão me vendo, né? As rotações, elas acontecem nesse plano aqui de movimento, nesse plano longitudinal. Então, rotação é praticamente girar sobre o próprio eixo. Então, esse é o único movimento, talvez, que a mão não faça completamente. A mão, a gente flexiona, a gente estende, a gente aduz e abduz. A gente não consegue rodar ela completamente, ela não roda, a não ser quando combinado com o antebraço ou com o braço, né? Mas a mão, se a gente prender a mão, ela não roda. Ela flexiona completamente, estende, aduz e abduz, tá? Então, vamos lá. E a combinação, né, de todos esses movimentos, a gente faz a circundução, que é um movimento cônico, né? Se a gente for combinar, é um movimento cônico que a gente consegue fazer, mas rotação não. O cone, formato de cone, a gente consegue. E essa combinação, né, se dá com antebraço, braço, e essa rotação, quando a gente combina braço e antebraço, ela chega a 270 graus. É um movimento extremamente amplo. Se a gente for pensar em uma circunferência, um movimento completo, se a gente pensar num giro completo, ele tem 360 graus, 270 é um movimento extremamente amplo. Porém, quando combinado com braço e antebraço. A gente tem o movimento do polegar, né, que é um movimento também super complexo, né, então, mais uma vez, né, falando da extrema independência, né, desse dedo, né, esse dedo é extremamente independente, né, os movimentos do dedão, ele é muito independente, né, comparado aos outros dedos. Esses dedos, os 3 dedos juntos aqui são muito fortes, quando eles estão unidos, muito fortes, e esses 2 dedos exercem movimentos muito independentes, né? Haja vista que a gente consegue segurar objetos com esses e fazer movimentos independentes com o dedo indicador e polegar, tá? A gente tem vários músculos ali, músculos que atuam na articulação de punho, né, que são os flexores, né, flexor radial de carpo, flexor longo de punho, ulnar,
os extensores, né? São 3 flexores praticamente de mão e 3 extensores grandes, né? De punho. Gente, qualquer coisa vocês me chamam aqui, tá? O que mais? E falando de novo, né, individualidade da flexão e da extensão dos dedos, né? O flexor superficial e profundo dos dedos são compostos por feixes, né? Separados, os flexores são compostos por feixes separados de fibras que podem ser estimulados individualmente para ativar tendões dos 4 dedos individualmente. Então, datilografia, né, e manejos de certos instrumentos musicais exigem domínio dessa individualização. E as extensões não acontecem do mesmo modo que as flexões, né? Então, mais uma vez, as flexões, por serem movimentos mais presentes desde o nosso nascimento, elas acontecem com uma maior facilidade, né? Elas acontecem com maior facilidade do que as extensões. E a gente tem também uma banda, que eu falei para vocês já, que prende mais esses 3 músculos, esses 3 dedos, deixando eles mais rígidos e mais fixos, impedindo um pouco mais a extensão, a independência deles na extensão. Então, eles são muito mais ativos na flexão, nas flexões, do que nas extensões. O que mais que eu tenho para falar aqui para vocês? Mais uma vez, né, o polegar é um dedo extremamente valioso em função dessa oposição que ele faz, né, geralmente ele tem movimentos muito independentes. E a gente tem 12 tipos básicos de preensão manual. Aí tem essas preensões que eu falei para vocês, né, dos objetos segurados, que a gente pode segurar eles sustentando, né, seguros, a gente pode sustentar objetos dessa maneira, parcialmente ou integralmente dentro das mãos, e movimentos que a gente manipula levemente a partir dos dedos das mãos. É isso que eu posso falar. Tem um estudo interessante que foi feito com cerca de 1.200 trabalhadores, que aferiu a força média de preensão total de mão. Chegou a aproximadamente 49 quilos, 50 quilos aproximadamente a força de preensão manual. Meu pai tinha um dinamômetro de mão super bonito de ferro, antigão, ele deu de presente. Eu cheguei a fazer uma preensão de 32 quilos na mão. 32, 30, 36 com a direita, 32 com a esquerda. Vendo agora aqui, os caras têm uma força média de 50, né, 49,3, não tá tão ruim, né? Não tá tão ruim, né? Tá bem forte. Tava forte, né? Tava forte. E pensar que, assim, o melhor da força de mão, de preensão de mão, ela acontece na terceira década de vida, aos 30 anos de idade, né? Então, assim, para a gente ver também como o corpo, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né? Como os sistemas têm inércias diferentes, né? Como as coisas acontecem em passos diferentes, né? E pensar, por exemplo, que a força de um homem, ela está no melhor, assim, entre os 25 e 30 anos, 24, 25 anos, 30 anos, depois dos 35 começa a degringolar tudo, né? Da mulher também, depois dos 35, e pensar que força de mão chega na melhor, dividindo o corpo, pensando só em mão, chega apenas aos 30 anos de vida, demora, né? Demora para acontecer isso, né? Ter mãos fortes, o melhor da força de mão está ali na terceira década de vida, isso é bem interessante, né? Se a gente for pensar em quadríceps, pensar em força de glúteo, pensar em força de membros inferiores, ou o quanto a gente talvez deveria se preocupar também em trabalhar força de antebraço e mãos antes, né? Antes, né? Sim, previne até a sarcopenia, né? A gente vê, assim, muitos idosos que eles vão, por exemplo, tentar abrir uma lata e eles não conseguem porque eles não conseguem muito apreender o abridor de latas, por exemplo, e também porque não tem a força de segurar e de fazer o movimento ali, né?
É um indicador de sarcopenia, né? E a gente começa, o declínio da força de mãos começa aos 60 anos de idade. Então, a gente tem a gente tem um ápice de força de mão aos 30 e um declínio aos 60. É pouco tempo. É muito pouco tempo. E pensar também que o desenvolvimento motor, ele é céfalo-caudal no começo da vida e é caldo-cefálico ao fim da vida. Então, a gente demora um montão de tempo para que essas conexões nervosas cheguem às extremidades do corpo, mas quando a gente começa o desenvolvimento motor no envelhecimento, ele começa a sair daqui, ó, a regredir das extremidades para o centro novamente. Então, habilidades de mão e de pés e de pernas vão se perdendo ao longo do envelhecimento. Então, lembrando, né, que o envelhecimento biológico começa aos 35. Você está com quantos anos, Caio? 34. Estou na beira. Está na beira. Você está na beira. É agora. É agora. Então, se a gente for pensar assim, imagina. Né? Então, isso que está escrito no livro, a gente vê, né, constantemente, né? Bom, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar, assim, do que eu preparei de... Tá. Se a gente for pensar em treinamento de mãos e punhos, né, como eu falei para vocês, né, 7% dos traumas esportivos, 7%, segundo algumas coisas que eu tenho aqui, acontecem em mãos. 7%. Em mãos, aqui, esse pedacinho aqui. 7% dos traumas. Alguns são fraturas. A maioria deles são fraturas. Fraturas aonde? Em dedos. Porém, a gente tem dados também de que a maioria das lesões esportivas acontecem em punhos, que é isso aqui, punhos, e tornozelos. Que, segundo os autores, são articulações esquecidas. São as nossas articulações mais esquecidas. E esquecidas em que momento? Principalmente nos aquecimentos, nos warm-ups, e eu não deixo isso acontecer com os meus alunos, aluno nenhum meu deixa de fazer as circunduções, deixa de aquecer essas articulações, e aluno meu nenhum, treinamento meu nenhum, eu deixo de fortalecer, alongar e fortalecer tornozelos, punhos e mãos. Ninguém deixa de fazer o mínimo, o simples, do abrir e fechar dedos das mãos, do abrir e fechar dedos das mãos, do abrir e fechar dedos das mãos. Ninguém, aluno meu, nenhum meu, deixa de fazer essas coisas. Então, pensando nisso, a gente começa a pensar em prevenção, tanto em prevenção como em fortalecimento, né, de... Parou por quê? Deixa eu me filmar. Prevenção e fortalecimento dessas extremidades, né, tão esquecidas e tão rapidamente que se perdem, né, força ao longo do tempo. Então, pessoal, era praticamente isso que eu queria falar para vocês sobre mãos, e eu quero deixar aqui perguntas, que vocês querem me fazer sobre perguntas. Caio e Fernanda. Estou aqui para vocês, somente, é VIP. Caio sempre pergunta coisa, pode perguntar, Caio. No meu caso, quando eu vou fazer o treinamento, principalmente de peito ou deltoides, eu faço manguito. Ele vai ajudar na parte da rotação da escápula, fortalecimento, alguma coisa? Caio, você me parece ser um cara muito forte. Você treina força bem, pesado? Treino. Como você treina manguito? Sabe quem são os manguitos? Manguito rotator, né, que eu faço, tanto abdução quanto Adução. Então, sabe quem é o manguito? Então, vamos pensar no seguinte, o manguito, ele é composto por 4 músculos, 4, todos presos nas costas, supraespinal, subescapular, supraescapular e redondo maior.
Então, é supraespinal, supraespinal, infraespinal, subescapular, supraescapular, já falei 4. Não, falei 3, né? Supra, infra, e se eu não me engano, redondo maior. Então, todos eles estão inseridos, estão numa mesma inserção. Todos eles estão presos no mesmo lugarzinho. E eles são responsáveis pela rotação de úmero. Só esse movimento rotacional de úmero. Porém, combinado com outros músculos, ele tem ações sinergistas com outros músculos, inclusive estabilizadoras. E, inclusive, quando você vai fazer um movimento de desenvolvimento de ombro, por exemplo, quando você vai subir peso para cá, ó, do ombro para cima da cabeça, ou fazer uma flexão, uma flexão de ombro para o lado, ou uma flexão de ombro à frente, ou ainda um supino, tem alguns, o supraespinal principalmente, ele se contrai, e que é um dos músculos que integram o manguito. No desenvolvimento ombro, quando você vai empurrar aqui, ó, o primeiro músculo a se contrair é o supraespinal, ele está aqui atrás. Ele fica atrás dessa espinha da escápula aqui. Ele está bem aqui, e ele é um musculinho desse tamaninho. E ele é o primeiro a se contrair. E sendo ele o primeiro a se contrair, ele é o primeiro que recebe carga, toda essa carga. E geralmente ele é um dos que também mais se lesionam. Eu, particularmente, eu não recomendo as rotações, a não ser que seja extremamente importante. Por quê? Porque nesses monte de exercício que eu acabei de falar, você está usando o manguito. Então, se você não tem nenhum problema, ou você faz com o quê? Com elastiquinho pequeno? Não, então eu faço com uma barrinha no cross, só aquecimento antes de começar o treino. Eu faço, e aí eu coloco uma barrinha e faço 20, 2 de 20, tanto adução quanto abdução, e aí a sua barra está aqui? Hã? A barra... eu coloco no cross, né? Coloco uma altura. No crossover, tá? Isso. E eu coloco na polia e puxo, depois vou inverter e trago, faço abdução e abdução. Entendi. 20, só para aquecer, e depois eu vou para o treino de força. Porque eu já percebi que quando eu faço peito e ombro sem estar fazendo manguito, eu sinto um pouco ruim. Isso. É ruim. Está bem que em relação ao que vai precisar do fortalecimento da escápula que você falou, se o manguito ajuda também. Ajuda. Você acha que agora pensando em como você faz, eu acho que ajuda sim. Não faço com peso. Como como um exercício. Você faz um aquecimento para utilizar eles para o peso. Quando eu vou fazer o supino reto, inclinado também, que pega bastante. E nos dias de ombro, que eu vou fazer elevação lateral, desenvolvimento. Você chegou na aula 2? Não. Ainda não chegou na 2, né? Eu tô indo para etapa, porque né, eu sou muito afobado. Se eu já vi, eu vou querer colocar no treino, então só tô... Então, eu tô na aula 1, aí agora eu vou terminar. Essa semana eu consegui treinar só 2 dias, né? Que foi aquele que eu mandei o vídeo, e hoje, no domingo. Então, aí essa semana que vem agora eu vou fazer mais treinamentos da aula 1. Na hora que eu ver que eu tô bacana, aí eu vou assistir a aula 2 para fazer a aula 2. Muito bom, muito bom. Mas eu acho que pensando assim no que você faz, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena sim. E quando você for fazer também lá a parte de força, supino, desenvolvimento, peito, né? Quando você for fazer essas coisas, você faz também uma série com barra vazia? Você faz série com barra vazia? Você vai direto no... Não, eu vou aumentando a carga, né? Eu vou aumentando a carga. Eu faço as primeiras séries com a carga que eu jogo inicial, e eu vejo que tá leve, eu vou e aumento a carga. E questão de séries também eu faço até a pré-exaustão. Não fico muito preso naquela de 3 de 12, 4 de 12. Porque o músculo não conta, né? Então, eu vou fazendo até aquela pré-exaustão. Quando eu vejo que tá indo para falhar, aí eu encerro. Entendi. Até porque eu treino sozinho também. Se eu tô no supino ali, eu ir até a falha... Você é perigoso. Você tá astuto, esperto.
acho que é legal o que você faz, sim. Né? Lembra também de fazer para cima, acho legal. As circunduções, todo o nosso aquecimento é muito bom também, que aumenta o tempo de permanência sua na academia, né? Mas eu acho que vale a pena pela sua saúde, né? E pelo desenvolvimento, pelas coisas que você pode aproveitar. Vale super a pena. Fer, Oi, Jamile. quer A minha questão é assim, né? Eu segurando a raquete, na recepção das bolas, eu sinto que eu preciso estar com essa força de apreensão de mãos, assim, bem posta, porque às vezes você recebe uma bola cheia de porrada e você não consegue segurar a raquete desliza na mão, né? Então a gente brinca que fala, é mão de alface e tal, mas é por causa disso, né? Essa força de apreensão. Então, como o nosso colega aqui, o Caio, ele faz manguito, eu também faço, eu começo tentando fortalecer e tentando já acordar as minhas articulações e músculos um pouquinho antes do treino. Então, eu faço elastiquinho de adução, abdução, faço rotação de cotovelo também, porque a gente tem bastante caso de epicondilite, e aquela mãozinha, é uma bolinha que eu tenho, que ela tem uma esfera dentro, e a gente vai, né, fazendo aquilo lá. Então, eu também gosto de fazer isso para tentar promover uma força, assim, nesse membro superior todo, para segurar a raquete. Tá, então vamos lá. A maioria dos casos de epicondilite, o maior número de epicondilite que a gente tem, assim, que a literatura fala, são de atividades ocupacionais, elas vêm de atividades ocupacionais. Trabalho, atividades laborais, ocupacionais, os maiores casos. São os casos com atividade física e esporte são menores do que os casos ocupacionais. Então, a epicondilite, ela é muito derivada de movimentos repetitivos, de Ler e Dort. Aí tem uma diferença entre as pronações, né? As pronações e as supinações. A do tenista, aquela cotovelo de tenista, se eu não me engano, é para fora. Se eu não me engano. Costuma dar isso. Então, a gente costuma fazer os golpes, e aí a gente tem a epicondilite externa, né? Que é para fora. Isso. Então, como eu te falei, né, Fer, não tem como falar em força de mão sem falar em força de antebraço, braço, cintura escapular e tronco, e muito tronco. Na aula 2, vocês vão ver como isso fica claro. Porque os exercícios que eu trago na aula 2 eu trouxe muitos exercícios de força de tronco. Por quê? Porque eu acredito muito, 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 e essa é uma das delicadezas em falar de mão, sobre mãos. Por quê? Porque quando a gente pensa em fortalecer apêndices antes de fortalecer centro, a gente incorre num erro muito grande de treino de força. A gente pensa em força. E pensando também que as mãos são órgãos extremamente sensíveis e extremamente responsáveis por habilidades motoras finas e altamente especializadas. Se eu der minha arma para o Caio e pegar, ele vai falar, nossa, que estranho. Até ele pensar um pouquinho, vai ter que pensar um pouquinho, vai pegar o gatilho. A gente vê o gatilho pelo dedo. É impressionante. Se eu pego uma Tanfolio, se eu pego uma CZ, se eu pego uma TS9 na mão, é muito diferente a sensibilidade da mão em relação ao tipo de objeto que você está na sua mão. Então, pensando em todas essas coisas, na raquete, por exemplo, no grip que você passa ali. Então, pensando em tudo isso, em função de toda essa sensibilidade, a gente não pode incorrer no erro de querer treinar primeiro mão, ou apenas mãos, antes de treinar tronco. Porque isso é o mesmo que a gente dá um tiro de canhão
de dentro de uma canoa. Treinar apêndices. Pensando só em apêndices. Sem treinar centro, sem treinar essa grande conexão com tudo, o membro inferior e membro superior, esse cara aqui, ó, daqui até lá embaixo, ele é o grande responsável por você estar, por exemplo, com a sua raquete firme na mão. Não só, né? Mas o tronco e cintura escapular e tronco fortes e potentes, principalmente potentes, para nós, são fortes responsáveis por estarmos com esse objeto muito bem firme nas mãos. Aí vem outra questão importante. Quantas vezes no dia você pega a sua raquete? Ou você pega a sua raquete só quando você vai treinar, por exemplo? Normalmente. A gente, no IPSC, a gente faz uma coisa chamada dry fire, que é o tiro em seco. A gente está o tempo todo pegando, treinando em seco. Saca, empunhadura, saca, empunhadura, saca, empunhadura, corre, recarga. A gente faz o tempo muito dry fire. Por quê? Porque a gente precisa treinar habilidades técnicas e de movimentos de mãos, que é puramente que é técnico, que é habilidade, que não é só força de preensão. Então, Fer, além de tudo isso que a gente pode fazer para melhorar, que exige sim força muscular, potência muscular, para ambos os esportes, eu sugiro que você pegue mais sua raquete. Pode deixar. Eu sugiro que você pegue ela mais durante o dia. Pega. Sim. Pega mais, pega mesmo, troca de mão, pega. Por quê? Porque é uma coisa que eu questiono, Caio, e questiono com frequência quando chegam os meus alunos para mim e chegam com a recomendação dos instrutores assim, ela precisa treinar a mão fraca dela está muito fraca. Porque quando a gente empunha, o que nos ensinam é que, então se eu sou destra, eu seguro aqui, eu vou acionar gatilho aqui, e a esquerda vem por cima para segurar, terminar de formar a empunhadura. Nos ensinam que a mão direita, ela tem que ficar mais solta e mais fraca, né, mais molinha, e que a esquerda segure faça todo o esquema de segurar. Todo o esquema de segurar, enquanto a gente está acionando o gatilho aqui. Então, eles dizem que, porque senão a gente faz esse movimento de fechar, e a gente gatilha e nosso tiro sai da onde a gente quer que ele saia, a gente quer que ele fique ali no meio, no alfa, e se eu fizer muita força aqui, minha mão roda, o tiro sai para baixo. Então, essa mão tem que segurar a mão direita. E esse é um problema muito recorrente em iniciantes. Iniciantes, o cara que treina há 5 anos, não tem mais esse problema, entre aspas, o problema vai diminuindo. E minha pergunta, quando chega para mim será que é mesmo fraca? Porque se eu tenho, vamos imaginar que eu comecei PSC agora e tenho o mesmo problema que você, ou que uma outra aluna minha, que tem o braço desse tamaninho, a mão desse tamaninho, que não treina nada, então nós duas temos problema, minha mão fraca, preciso fortalecer a minha mão fraca, eu e ela igual? Não, eu treino, eu faço deadlift com 80 quilos, ou seja, eu seguro uma barra de 20 quilos, eu seguro uma barra que o total dela pesa 80 quilos. Será que minha mão realmente é fraca? Eu puxo o peso do meu próprio corpo, eu peso 65 quilos, então será que realmente minha mão é fraca? Ou minha mão é burra? E essa é uma questão importante para a gente pensar, viu, Caio? Porque será que realmente eu preciso somente ficar lá fazendo flexão e extensão de punho, fazendo manguito somente? Ou será que eu não preciso treinar a inteligência da minha mão? Tendo em vista que os meus movimentos de preensão, que eu tenho músculo que chegam até o braço, que eu tenho o meu braço, a função da minha mão está relacionada à escápula, toda essa cintura escapular, e minha cintura escapular está ligada ao tronco. Será que tudo que está na literatura que fala em força
As 5 leis do treinamento esportivo, a primeira é treine tronco antes das extremidades. A primeira lei do treinamento esportivo, das 5 leis, é treine tronco antes das extremidades. Treine flexibilidade. Depois vem o resto. Treine movimento. Ninguém fala treine flexão e extensão de cotovelo. Ninguém fala treine movimento, movimento uniarticular. As leis do treinamento esportivo dizem treine movimento. Não é uma cadeira extensora, mas é agachar, fazer deadlift, fazer passo a fundo, avanços, cossacks, né? Saltar com uma perna, saltar com duas, saltar em diferentes direções, né? Então, tendo em vista tudo isso, sugiro que, se você incorpore nos seus treinos, o a seco, o em seco. Assim como nós fazemos o dry fire. Pega na sua raquete todos os dias, dá 2, 3 golpes todos os dias, troca de mão, né? Segura ela, talvez segura. Não sei, cria um treino, né? Dá pra gente pensar em alguma coisa assim. Legal? Fala, Caio. Então, a questão de realmente o treinar a memória muscular, eu sou do Airsoft e fazia o combate simulado. Então, quando eu migrei agora para o PSC, a troca de carregador, a questão da quebra de ângulo, isso aí eu tive que treinar muito a seco, porque no tiro defensivo a troca de carregador é totalmente diferente, o deslocamento é totalmente diferente. Então, quando eu fui para o PSC, para tirar essa mania, eu tive que fazer muito treino a seco em casa, com tiro a seco e tudo, para na hora da pista não estar fazendo o que o músculo estava acostumado a fazer. E para você ver, então, isso com a Duna corrobora com o que eu estava falando, não é fraqueza muscular, é burrice muscular, articular. Você não é treinado para isso. A partir do momento que você passa a treinar, é igual pintar um quadro, é igual aprender a escrever. É igual aprender, você faz o primeiro o risquinho, depois outro risquinho, depois outro risquinho, você fez o A. Depois você vai ligando as linhas e você faz o outro A. Aí você não precisa mais da linha. Então, é a mesma coisa, né? Mas se a gente for falar em treinamento, primeiro o centro, depois as extremidades. E ainda, posso treinar com posso simular pegar um pezinho de 2 quilos e ir para academia? Não sugiro isso também com a raquete de tênis? E simular? Sugiro que não. Por quê? Porque mentalmente, porque lá dentro de todo o sistema, dentro do nosso córtex cerebral, lembrando, né, pensando que as mãos ocupam uma grande área do córtex cerebral, grande área, por que então eu vou enganar meu cérebro, que já tem codificado na palma da minha mão todas as características da minha máquina, da minha arma, todas as características? Por que então eu vou substituir por um pedaço de ferro de 2 quilos, tem uma forma X, esquisitona, que eu vou segurar completamente a preensão desse halter? É completamente diferente da preensão da coronha da minha arma, é completamente... Por que eu vou fazer isso? Vocês conseguem enxergar lógica nisso? Consegue, Caio? Consegue, Fer? Sim. Total. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou botar um cara dentro da minha academia, segurando um halter e fazendo isso aqui com o halter? Por quê? Para fortalecer braço, para fortalecer ombro. Faz um supino, faz um desenvolvimento ombro, faz uma flexão lateral, faz uma flexão frontal. Fortaleça realmente o ombro. Você não vai fortalecer o ombro simulando um pezinho de 2 quilos, não vai. Entendem? E isso foi uma coisa que hoje, graças a Deus, né, não vejo mais gente fazendo, porque no começo brigavam até comigo, falavam assim, não, Jamile, não, a gente leva a arma lá para dentro da academia, o pobrezinho do professor fechava a academia para o cara usar a arma dele lá, e eles não pagavam um centavo a mais para esse professor, e não vão pagar, e não iriam pagar nunca.
O cara fechava a academia. E não ganhava nada, e esse aluno, esse atirador, não ganha nada fisicamente com isso, porque ele faz aquilo que ele faz de melhor com o próprio objeto na pista, em campo, cai, porque é uma habilidade técnica que você vai fazer com muita força, com uma velocidade dentro da academia, porque na academia você vai precisar de força. Eu quero que você faça força, eu quero que você age com potência e velocidade, então vai diminuir sua habilidade técnica, ela vai cair. E aquilo que a gente poderia aproveitar em força, em potência, também não vou aproveitar, porque eu tenho um objeto X que eu não. Fica tudo ruim. Vocês entendem? Então, falar de mãos, eu sempre eu evitava, né? Agora eu vou começar a falar mais, e dá para falar mais, porque tem parte neural, vascular, parte que dá para a gente falar sobre aprendizagem motora, memória, dá para a gente relacionar tudo com mão, que é muito legal. Mas por que eu evitava e eu falava de outro jeito, né? Justamente por essas questões. Mas lembrem, treine primeiro, pensem primeiro em centro. Lembrem que mão, o alcance da mão está muito relacionado à cintura escapular. E quando você chegar na aula 2, Caio, você vai ver, a gente vai ter o exercício lá. Eu falo, não fecha a mão, deixa a mão aberta. Você vê completamente a relação dessa cintura com o movimento de mãos. E mais uma vez ali, eu vejo o quanto, às vezes, não é a minha mão que está fraca, Fer. A minha mão está burra. Burra! Que a gente precisa ensinar ela com a paciência do beabá. Segura assim, presta atenção, visualiza, segura uma vez, larga, segura duas vezes, larga, segura duas vezes, três vezes, larga, segura, chacoalha, mexe. Quantas vezes você troca o grip da sua arma, você vai atirar, você fala, meu, não encaixou o tiro, porque você troca o grip. Você troca aquele negocinho que você põe na arma, você troca aquele negócio, Fernanda. Aluno meu fala, você troquei o grip, eu errei tudo. E erra mesmo, e vai errar mesmo. Porque sua cabeça Até se adaptar ao novo grip ali que tá leva zero, né? Leva um tempinho, é verdade. E assim, a gente trabalha com precisão. Você imagina o quanto é bom ou ruim eu dar um halter pro cara, e o cara ficar assim com o halter assim na academia? Que viagem astral é essa? Exato. Viagem astral. Mais alguma coisa, pessoal? Tudo bem? Tranquilão? Então, deixa eu tirar uma foto aqui, nossa. Vamos fazer aqui um vídeo da minha turma maravilhosa. Kai, dá um hello. Fer. E é a gente aqui no embalo do domingo à noite. É isso aí, pessoal. Eu agradeço muito. Eu quero lembrar que a gente tem o Stage 2 e 3, tá? O Stage 2 e 3, ele vai ter uma validade. Vocês vão ficar com ele 6 meses, se vocês quiserem ele. Ele vai levar, vocês vão levar o Stage 1, o Stage 1 vai junto. E hoje eu estou oferecendo ele, hoje ele custa R$10.000, o Stage 2 e 3, e eu vou fazer ele para vocês hoje a R$2.997. E vocês vão ficar 6 meses com todo o programa. O Stage 2 e 3, eles têm, o 2 tem mais 3 aulas, com um monte de exercício muito legal, que a gente avança a partir do 1. O 3 também, o 3 também tem 3 aulas, cada aula com vários exercícios. Eu vou deixar o link disponível para vocês. Vocês levam o Stage 1 junto, o que significa que eu acabo reembolsando para vocês o valor que vocês pagaram no Stage 1, acabo devolvendo para vocês. E eu queria muito que vocês continuassem e pudessem continuar o treinamento de vocês, tá bom? Se vocês aderirem, vocês vão lá, boto vocês lá no grupo 2,
e a gente continua. Lembrando que a gente tem, acho que mais 2 semanas, mais uma semana de suporte. Mais semana que vem só, né, Caio? Já foram 2, né? Foi uma só? Uma semana, essa é a segunda mentoria, né? Ah, não, terminamos uma semana, né? Isso. Ah, tem mais 2 semanas. Tem mais 2 semanas de mentoria. Essa é a segunda mentoria. Essa é a segunda mentoria, mas fim da primeira semana. Isso. Fim da primeira semana. Tem tanta... Tá bom. Então, é isso, gente. E se vocês aderirem, se vocês comprarem o Stage 2 e 3 também, vocês ganham mentoria VIP comigo. 2 mentorias VIPs, quando vocês quiserem marcar, a gente ajustar treino, essas coisas. Tá bom? Joia. Então, fiquem com Deus. Você também, Caio também. E até a próxima, se Deus quiser. Até. Boa noite, Tchau. pessoal. Obrigada, tchau.